do melhor herói da Libertadores para o Arrascaeta. Eu confesso que eu fiquei meio assim, para mim acho que o herói mesmo foi o Rossi, né? Esses títulos de melhor em campo, tanto da Conmebol quanto da FIFA, eles escolhem em geral o jogador que dá mais repercussão do time e dá um título para ele, né? Já quantas vezes a gente já não viu aqueles jogos de Copa, tipo assim, Messi, Cristiano Ronaldo, e tipo assim, o cara não fez nada o jogo inteiro, né? Acontece, né? Entrou em campo, fez na foto. Entrou em campo, o time dele pelo ganhou, menos pum, deu uma assistência na ele é o final. escolhido. Tem vezes que é justo, né? Porque os caras jogam muito, mas tem vezes que eu concordo que não foi o Arrascaeta. Achei que jogou uma final ok, não foi uma final brilhante, apesar de ele ter dado o passe pro gol. Mas também é um jogo de margens muito curtas, né? Ele estava muito marcado. É, mas, assim, eu acho que se você contar o período de mata-mata, bom, a primeira fase do Flamengo não foi boa, mas se você contar o período de mata-mata, o jogador mais decisivo foi o Rossi. Porque no, decide uma vaga nos pênaltis, e também foi muito bem no jogo contra o Racing. Significa aí para quem além dele você daria? Os zagueiros, eu acho que também seriam candidatos. Léo Pereira e Léo Ortiz e o Danilo, por conta os três, acho que fizeram uma Libertadores brilhante, os três. Então, dentro do que cada um jogou, eu acho que o sistema defensivo do Flamengo é mais destaque nessa conquista da Libertadores do que o sistema ofensivo, embora tenha tido noites muito boas do Pedro, noites boas Sim. também do Arrascaeta, mas enfim, eu acho que o sistema defensivo foi mais decisivo. Por falar em Pedro, outro E na final, superchat. Varela, né? Varela, que homem. Uhum. Outro superchat aqui, obrigado, Marcos, né? Perguntando aqui, R$2 para a conta do UOL. O Pedro volta a tempo para o Intercontinental? Que temos de informação, assim, ele estava animadinho bastante na festa, né? Falando, pegou o microfone e tal, participando, etc. Então, do braço não tem mais questão, agora a questão é trabalho físico aí. Tem mais alguns dias, né? Tem o problema dele muscular, né? Completamente descartado para a final, viajou para Lima porque era uma questão de todo mundo ia mesmo, e aí ele foi, né? Mas nunca se cogitou. O Felipe já deixou claro isso na coletiva de véspera, de contar com o Pedro e tal, mas com o jogo daqui a dia, estreia do Flamengo Cruz Azul, dia 10, não sei, dá para sonhar? O que você ouviu por aí da sua parte? Eu confesso que nessa claro, loucura final, tetracampeonato, eu não apurei esse ponto especificamente. Das informações que a gente tinha antes, era isso que você falou, precisava de mais tempo para a recuperação muscular ali dele. Eu acho que a questão do osso já está mais consolidada, aí ele poderia jogar no Intercontinental. A gente vai ter que apurar mais isso aí. Acho que porque teve uma informação, inclusive, de que ele estaria fora da temporada em determinado momento, né? E ainda que ele volte, não vai estar na condição ideal, né? É, a- mas não vou dar uma resposta definitiva para o Márcio, eu não gosto de dar informação que eu não tenho certeza. Mas em termos para essa semana seria muito improvável, assim, considerando o que aconteceu, imaginar ele em campo muito menos quanto o Ceará agora quarta-feira, ou até mesmo no Mirassol, a última rodada, principalmente considerando a possibilidade do Flamengo fazer 1, 2 ou até 3 jogos ainda lá no Catar no torneio da FIFA. Outro superchat aqui, obrigado Eduardo Machado, 5 prata para a conta do UOL. O Filho não pode assumir de imediato nenhum time da Europa, ele precisa de licença da UEFA ou da AFA, e não é tão rápido assim. Fica, Filho. Saudações rubro-negras aí. Tem essa questão, né? da licença, assim, digamos assim, um complicador para ele, relacionado a assumir o time. Pois é. E além do que, o mercado europeu, diga-se, vai estar muito mais aquecido no meio do ano, né? Então, justamente tem essa questão do Flamengo negociar para ter garantia de que ele fique uma temporada inteira, né? Exato. Outros assuntos aqui da nossa live. Já falamos um pouco sobre essa projeção, né? Reforçando que Montevidéu 2026, como a gente informou no UOL com exclusividade durante a semana, depois o presidente da Conmebol confirmou, né? O palco da final da Libertadores do ano que vem. Abordamos esse assunto. Sobre Lima, não sei se daqui a uns anos vai ter procissão, caminhada de fé,
de torcedores do Flamengo para Lima, né? Se tornou o templo um santuário rubro-negro na história, 2 títulos de Libertadores. O que você sentiu aí, só para dar uma pitada aí local, né, desse feeling a respeito dessa cidade que virou um templo mágico, onde coisas maravilhosas acontecem para o torcedor do Flamengo? Talvez depois do Rio de Janeiro virou a cidade do mundo mais importante, né? Agora não é rumo a Tóquio mais, né? Rumo a Lima para sermos campeões e tal. Enfim, o que você sentiu de feelings dessa relação Flamengo e cidade, capital do Peru aí? Então vou contar uma história aqui, que ontem eu estava indo pro jogo com a minha irmã e com meu filho, né? E, e quando a gente estava indo, a organização da entrada do estádio foi caótica, né? Sem conferência, com certeza entrou gente sem ingresso, os policiais esperando totalmente preparados, com um monte de cavalo, parecia o Maracanã da década de 90. E aí minha irmã estava reclamando, justamente, eu falei para ela: você não reclama dessa cidade. Quando acabou o jogo, não reclama, que ninguém aqui tem direito de reclamar de Lima. E eu acho que tem um pouco esse sentimento, né? A torcida do Flamengo tomou aqui Miraflores, estava fazendo festa até ontem, muito ainda hoje, eu estava ouvindo aqui gritos de Mengo esparsos. É, digamos assim, corrompeu não, mas assim, mudou todas as regras da cidade, que normalmente não pode ter bebedeira na rua, fizeram churrasquinho, os limenhos mesmo estavam meio reclamando aqui, porque normalmente as regras são super estritas e a polícia teve que adotar um liberou Aí a geral. galera chegou assim, isso aqui é É, Flamengo. exatamente. A Cádia de las Pizzas lá estava sempre. Então, eu acho que teve um clima muito legal aqui na cidade. A cidade, você viu ela torcendo para o Flamengo. A gente indo para o estádio, tinha inclusive muitos peruanos com a camisa do Flamengo, estavam vendendo, que eles têm excesso de oportunidade também ali como ambulantes, estavam vendendo camisas, todo mundo gritando quando as pessoas passavam, enfim. Teve um envolvimento da cidade, eu acho, de Lima com o Flamengo, tanto inclusive das torcidas ali do Universitário, porque era o dono do estádio, e do Alianza Lima, que teve uma associação aqui com a organizada do Flamengo, eu acho. Então, eu acho que isso foi muito legal. O clima aqui foi muito legal. Não que nos outros lugares não tenha sido, mas eu acho que foi um clima bem mais legal do que foi em Guayaquil, que era muito difícil de chegar. Chegar, né? E Montevidéu, que teve um clima legal também ali na praça e tal, mas o resultado não foi grande coisa, então vai ficar muito na memória, provavelmente, do torcedor rubro-negro. Vem, consiga mudar essa percepção sobre Montevidéu aí, né? Enfim, dependendo do que acontecer, quem chegar, quem não vai chegar, etc. Outro superchat aqui, obrigado, Thiago. A mídia falou mais do Palmeiras do que do campeão. Mas a gente vem pra cá. Eu achei que falou de ambos. Afinal, tem 2 lados, faz parte. Vem pra cá, vem pra esse link aqui, que continua aqui, deixa o like, ativa a notificação para voltar mais vezes aqui, sempre às segundas-feiras, que a gente vai falar do atual campeão da Libertadores. Bem, vou responder uma pergunta aqui para puxar o próximo assunto, né? Para a gente mudar o lettering e também fazer um outro corte aqui. Cadê o nosso amigo aqui que estava perguntando aqui? CBF vai levar a taça do Brasileirão para o Maracanã na quarta-feira ou fica para a última rodada contra o Mirassol? Vai ser a deixa aí para a gente entrar no assunto Brasileirão. Informação, sim. CBF vai levar a taça do Campeonato Brasileiro para uma possível festa aí, entrega de premiação de título para o Flamengo, diante dessa possibilidade de confirmação, né, do campeonato, do desfecho do campeonato já contra o Ceará quarta-feira. A gente tinha comentado aqui na outra rodada contra o Atlético Mineiro que não houve qualquer mobilização, a CBF não se organizou para levar para BH a taça, então deixou para a rodada seguinte. Então, dessa vez sim, tem taça, tem festa preparada, né? Isso é padrão em reta final de campeonato, né? Para dizer, nossa, já a CBF acha que o Flamengo vai ser campeão, não. Quando tem uma possibilidade de título mais clara, mais concreta, então a CBF se organiza para fazer a premiação. Vai ser o último jogo do Flamengo em casa também nesse campeonato, então, para juntar as duas coisas, né? Desse pós-Libertadores, com uma possibilidade de confirmação em campo dessa conquista do Brasileirão, então é prática e a CBF vai sim se organizar. Provavelmente, né, dependendo do resultado, teremos então, né, se o Flamengo fizer a sua parte, e o Palmeiras não fizer nada lá do outro lado também, então confirmando o título, tem entrega sim de taça do Campeonato Brasileiro quarta-feira, se o Flamengo for campeão. Dito isso, quais são então, Rodrigo Matos, os perigos desse jogo contra o Ceará? A matemática ainda impede de fazer uma carreata conjunta, né, apesar de 5 pontos de vantagem, faltando 2 rodadas. O que tem de pegadinha aí que você acha que pode acontecer nesse último jogo para talvez essa discussão do título brasileiro possa ser adiada para o jogo contra o Mirassol? Em Mirassol, você falou de Miraflores, né? Miraflores para Mirassol, mas não precisar resolver isso lá, para resolver isso aqui logo.
que tem de pegadinha aí em relação ao jogo contra o Ceará, que ainda está brigando contra o rebaixamento, né? Eu acho que como o time vai administrar o desgaste físico e não diria desmobilização, mas assim, a coisa mental de você ter levado a sua concentração ao limite no sábado e como você vai conseguir para fazer manter essa concentração para quarta-feira. Ontem os jogadores tiveram a sua justa festa junto com a torcida, uma festa belíssima do que eu vi daqui, de mobilização da torcida, do povão ali pulando na frente. Agora, eles vão ter que, amanhã, hoje, acabou a festa e ter alguma espécie de treino, de atividade, para entrar num ritmo de jogo para quarta-feira, para acabar com esse campeonato na quarta-feira. Não consigo pensar em outro cenário do que esse, porque senão vai levar um desgaste para Mirassol, que é um jogo difícil, um ambiente de um time que nunca perdeu lá, um jogo disputado, enfim, o Flamengo tem que matar esse campeonato agora, no jogo que ele tem em casa, e eu acho que os dois desafios são esses, físico e mental, de você manter o ritmo até quarta-feira, pelo menos, e depois, aí sim dar uma relaxada, pelo menos, até o primeiro jogo da Intercontinental, que o time vai chegar bastante desgastado. Acho que esse é o principal desafio. Agora, entando todo mundo inteiro e pegando um Ceará que tem muita coisa para brigar, né? Tá aí nessa disputa para não cair. Vai ter que. Eu acho que ajuda muito o jogo ser em casa. Tem 70 mil pessoas, vai ter festa, mas vai ter também ali a presença da torcida em cima para lembrar o foco e todas as coisas são necessárias, que é absolutamente normal, às vezes, uma queda de adrenalina, né, dentro de um time depois de ganhar um jogo tão difícil, de margem difícil como foi o de sábado. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a escalação, enfim, o Flamengo está com todo mundo inteiro, ninguém machucou. Então, tem tudo para mantendo essa mobilização e conseguindo driblar esse desgaste físico, ser campeão na quarta-feira e com 4 dias aí de diferença, 5 dias de diferença para título da Libertadores.